Fala, criançada, hora de explorar os gêneros. E o gênero de hoje é a lenda, pessoal. Lendas são histórias fantásticas que costumam envolver. As lendas costumam ter, pessoal, magia, seres encantados ou místicos. As lendas são narrativas que tentam explicar fatos misteriosos ou sobrenaturais. É muito comum, pessoal, a gente ouvir as lendas, pois elas são passadas de geração em geração de maneira oral, ou seja, as pessoas contando, falando. Vamos ver essa lenda aqui, a lenda do Curupira. Segundo a história, o Curupira é um menino baixinho de cabelos vermelhos. Opa! Menino baixinho de cabelos vermelhos são as características do Curupira, cuja característica principal são os pés virados para trás, que servem para enganar invasores que erram o caminho ao seguir suas pegadas na floresta. Os indígenas acreditavam que o Curupira aterrorizava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. Uma forma do Curupira atormentar os caçadores é assoviar sem parar. Para fugir dele quem, pessoal? Do Curupira. É preciso dar um nó em um pedaço de cipó. Agora, achar o Curupira por conta própria na floresta é quase impossível. Já seus pés, ao contrário, sempre enganam sobre o seu caminho. Então essa foi a lenda do Curupira. A lenda vai explicar, vai contar, vai narrar uma história fantástica. A lenda vai ter magia, seres encantados, acontecimentos místicos, acontecimentos misteriosos, sobrenaturais. Pessoal, vamos fazer o gafe. O gênero é lenda. Qual é o assunto dessa lenda? Muito bem, o assunto é sobre o Curupira. Pessoal, qual é a finalidade da lenda? Narrar. Quer narrar, prof? Contar. Narrar uma história. Uma história misteriosa. Misteriosa. Lembra que a lenda vai contar um fato místico, tá bom? Pode ter seres encantados, vai explicar algo sobrenatural. Essa é a nossa lenda. Temos aqui o gafe, gênero, a lenda, o assunto é o Curupira, a finalidade da lenda, narrar uma história, contar uma história, tentar explicar um fato misterioso ou sobrenatural. A fábula, criançada, é uma narrativa curta, breve, que traz uma moral ou lição de vida por meio de animais. Os animais são os principais personagens da fábula. Animais personificados. Isso significa dizer que esses animais irão agir, irão se comportar como nós, seres humanos. A fábula, pessoal, também pode ter objetos inanimados, ou seja, objetos que têm vida própria, agindo como se fossem seres humanos. A fábula tem essa principal característica: os animais agindo como seres humanos. Vamos ler essa fábula. A cigarra e a formiga. Durante o ano inteiro, a formiguinha trabalhou sem parar.
carregando e guardando comida em casa. Assim, quando o inverno chegou, ela tinha tudo o que precisava para se alimentar e sobreviver. Ela quem, pessoal? A formiguinha. A cigarra, por outro lado, aproveitou os dias de sol para ficar cantando. E quando o frio chegou, ela não tinha o que comer. Ela quem, pessoal? Perfeito, a cigarra. Foi aí que ela procurou a formiga. Quem procurou a formiga? A cigarra. E pediu para compartilhar sua comida. Aí a formiga perguntou o que ela fez durante os dias de sol para se preparar para o inverno. No verão eu cantei. Não conseguia trabalhar por causa do calor. Ah, cantou? Então agora dance. Moral da história. A fábula, pessoal, tem uma moral. Todas as fábulas têm uma moral. Que é moral, prof? Um ensinamento, uma lição de vida. Qual é a moral da fábula A Cigarra e a Formiga? Precisamos trabalhar para não cair na mesma situação que a cigarra. Pessoal, a diferença da lenda para a fábula é que a fábula tem moral, a lenda não tem moral. Fábula tem moral, lenda não tem moral. Fábula tem moral, lenda não tem moral. Vamos pro gafe da cigarra e a formiga. Qual é o gênero? Perfeito. A fábula. Qual é o assunto? Perfeito. O assunto é excelente, pessoal. O assunto dessa fábula é a cigarra e a formiga. Prof, mas elas não são os personagens? Sim, pessoal. Esse texto está com esse assunto. O assunto é falando sobre o quê? Esse texto está falando sobre a cigarra e a formiga. Esse é o assunto do texto. O assunto é o texto está falando sobre o quê? Esse texto está falando sobre a cigarra e a formiga. Pessoal, qual é a finalidade da fábula? Trazer uma lição, um ensinamento, tá? E lembre que na fábula, os animais agem como se fossem seres humanos, tá? Conto, pessoal. O conto também é um texto narrativo, fictício, ou seja, traz algo imaginário, tá bom? Tem personagens, enredo. Prof, o que é enredo? Os acontecimentos da história. Diferentemente da fábula, o conto não tem lição de moral, tá bom? Diferentemente da lenda, o conto não vai tentar explicar algo misterioso, algo sobrenatural. Vai simplesmente contar uma história imaginária, fictícia, tá bom? Então vamos ler esse conto aqui. A gazela e o caracol. Uma gazela encontrou um caracol e disse-lhe: Tu, caracol, és incapaz de correr, só te arrastas pelo chão. O caracol respondeu: Vem cá no domingo e verás. O caracol arranjou 100 papéis e em cada folha escreveu: Quando vier a gazela e disser: Caracol, tu respondes com estas palavras: Eu sou o caracol. Dividiu os papéis pelos seus amigos caracóis, dizendo-lhe: Leiam estes papéis para que saibam o que fazer quando a gazela vier. No domingo, a gazela chegou à povoação e encontrou o caracol. Entretanto, este pedira aos seus amigos que se escondessem em todos os caminhos por onde ela passasse, ela, a gazela, e quem pediu aos seus amigos? O caracol.
E eles assim fizeram. Eles quem? Os amigos do caracol. Quando a gazela chegou, disse: vamos correr, tu e eu, e tu vais ficar para trás. O caracol meteu-se num arbusto, deixando a gazela correr. Enquanto esta corria, ia chamando: caracol! E havia sempre um caracol que respondia: eu sou o caracol! Mas nunca era o mesmo, por causa das folhas de papel que foram distribuídas. A gazela, por fim, acabou por se deitar, esgotada, morrendo com falta de ar. O caracol venceu devido à esperteza de ter escrito sem papéis. Então, pessoal, o conto só vai contar, narrar uma história. O conto não vai trazer uma lição de moral. O conto não vai trazer uma explicação pelo um fato misterioso ou sobrenatural. Vamos pro GAF, pessoal. Nós temos o gênero, que é conto. Nós temos o ar de assunto. Qual é o assunto desse texto, pessoal? Perfeito. A corrida ou a disputa entre a gazela e o caracol. Esse é o assunto que o texto está tratando, tá? O texto fala sobre a corrida entre a gazela e o caracol. Caracol, tá bom? A finalidade, narrar uma história. Narrar uma história fictícia, ou seja, imaginária. Narrar uma história. História.